Fala aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é o professor Daniel Tiepo. Hoje é dia 4 de junho de 2020 e a gente está aqui no canal da Zoom Education para uma live muito especial com o mestre de xadrez Gerson Pérez, mestre nacional Gerson Pérez, um querido professor, mestre e inspiração para muitos enxadristas no Brasil. A gente vai bater um papo sobre xadrez escolar, sobre métodos e sobre jornada pessoal. Vou convidar aqui o professor. A gente fez um teste antes, não tinha dado certo, vamos torcer agora. Estou aguardando a confirmação do professor. Aê, confirmado. Aê, estou te vendo! No outro celular deu certo. Será que vamos, meu Deus do céu? Muito Tudo bom, bem, professor. pessoal? Beleza? Graças a Deus. Daniel, tudo jóia? Graças a Deus, tudo certinho, professor. Muito bom receber você aqui no canal da Zoom Education. Boa tarde. Boa tarde, muito agradecido pelo convite e eu adoro falar de educação, tecnologia, xadrez, robótica. Pode mandar aí que nós vamos falar muito hoje aqui, né, dessas coisas bacanas aí, né, conhecimento, novos saberes, isso é muito importante. Vamos lá. Muito legal. Professor, eu estava começando a apresentar o senhor aqui, né, dizendo que você tem esse título de mestre nacional de xadrez, né? O que muito nos alegra, porque o Brasil é um país que tem poucos grandes mestres se comparado aos Estados Unidos, à Rússia, à Índia, enfim, né? Então esse título ele tem um significado muito grande no mundo do xadrez. É uma honra poder conversar aqui com você hoje. E fora isso, né, professor, você é um pioneiro no Brasil quando a gente fala de ensino à distância do xadrez, né? Não é Exatamente. Bom, verdade isso? exatamente. Ó, nós temos por volta de 1.500 grandes mestres espalhados aí pelo mundo. O Brasil só tem 14. E se você imaginar que a história do xadrez mais fortemente começa lá com Machado de Assis, né, ajudando, o escritor mesmo, ajudando ali, segunda metade século XIX, a organizar torneios no Rio de Janeiro. Então já são quase 150 anos aí e a gente tem só 14 grandes mestres. Quer dizer, é um negócio difícil, né? E o Clube Xadrez Online, ele nasce exatamente com essa ideia, né, de conteúdo informativo, conteúdo também informativo. Isso lá em 2000, mas antes eu já lidava aí com plataformas, com o xadrez pela internet. Professor, eu queria que você contasse para nós a sua trajetória, porque nós da Zoom acreditamos muito na jornada pessoal de cada um dos indivíduos aí que estão aqui nesse mundo compartilhando as suas experiências, né? Então eu queria que você contasse para nós a sua jornada, como que você descobriu o xadrez. Essas histórias geralmente são bem legais, assim, eu gosto de ouvir bastante. Tenho certeza que o nosso público também vai gostar. Até a gente chegar numa parte onde a gente vai falar um pouco sobre o xadrez escolar, né? Eu quero que você conte também essa experiência da sua empresa, do seu trabalho, para que nós, público aqui da Zoom, possamos aprender com você hoje sobre esse universo fantástico que é o xadrez, né? E quero que você diga o que é xadrez para você, né? Então já te fiz várias perguntas aí. Eu quero pedir para o pessoal que está nos acompanhando que se identifique aí no chat, diga de onde qual é a escola, né? Para a gente poder saudar aqui. E se tiverem perguntas, podem fazer as perguntas aí, pessoal. Legal. Bom, o xadrez para mim se transformou numa filosofia de vida. Eu, quando conheci o xadrez, em 89, curiosamente, Daniel, eu não dava certo com nada, cara. Eu ia jogar bola, era um desastre. Eu ia jogar vôlei, não dava certo, pequenininho. Ia jogar basquete, nadar, jogar peteca. Esse período eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente ia lá para beber, tinha também um centro social que a gente frequentava. E de repente, cara, surgiu o xadrez. Dia 8 de agosto de 89, chegou na minha casa o livro que gerações de jogadores já leram essa obra e se desenvolveram através dela. Chama Xadrez Básico. Inclusive, foi o meu primeiro sonho no xadrez. Na capa desse livro estava escrito lá, Orfeu Gilberto D'Agostini,
mestre nacional de xadrez. Então, eu não sou... Era um livrão grosso, né, professor? Um livrão de pouco mais de 600 páginas. Só isso, 600 páginas. Agora é o seguinte, eu não sou um jogador profissional, eu sou amador. Eu sou um professor profissional. Então, eu brinco que eu sou um professor que joga xadrez. Eu gosto dos torneios, serviu e ainda serve muito como laboratório. Eu tive mais de 800 torneios. Eu lembro que 2016 foi o ano mais ativo. Eu estou semi-aposentado, porque tenho dado muitas aulas, mas no ano de 2016 eu joguei 73 torneios. Nós temos 52 fins de semana. Ou seja, no ano, então quer dizer, teve fim de semana que eu joguei... Foram torneios presenciais, professor? Ou alguns... Só presencial. Uau. Só presencial. Às vezes estava de manhã jogando em São Bernardo, à tarde já estava em São Paulo, no sábado. No outro dia já vinha para o interior, porque como eu estou aqui a divisa, é São Sebastião do Paraíso, é sudoeste de Minas, noroeste paulista. Então estou a 15 quilômetros. A última cidade em direção a Ribeirão Preto. Estou perto de Franca, 80 quilômetros. Então, Ribeirão, 108 quilômetros, bem pertinho. E toda a nossa referência é ir para Campinas, para São Paulo. Inclusive o jeito que a gente fala aqui, né? Eu quando chego em Belo Horizonte, Jarcinho, como é que foi de viagem? A gente fala mais um paulista ali interior, né? Os times que o pessoal torce mais aqui é Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Santos, e menos Cruzeiro, Santos, e menos Cruzeiro e Atlético, pela distância. Nós estamos a 400 quilômetros da capital de Minas e nós estamos a 330 quilômetros da capital paulista, com estradas boas, pista dupla, quer dizer, muito mais fácil, né? Legal, mas eu vou insistir para você contar para a gente o seu início. Como que você descobriu o xadrez lá atrás e como que você veio então a se tornar esse amador profissional e empresário do mundo do xadrez? Porque admiro muito o seu trabalho como pioneiro, já disse, né, nesse percurso do ensino à distância do xadrez, de forma virtual, online, né, ou como queiram chamar, a gente vai definir isso. Mas você criou método, né, professor? Você tem um método de ensino e você também criou uma plataforma, de certa forma, que eu quero também que você diga aí, que é o Maestros, né? Enfim. Perfeito. Olha só. Mas conta pra gente como que tudo começou. Eu marco mesmo 89, mas olha que coisa curiosa. 89, porque você falou 89, mas quantos anos você já tinha? Você já era adulto em 89. 16 anos, era mocinho, e 16 anos. Quem que te inspirava naquela época do xadrez? O Mequinho, por exemplo, não? Então, 89 ele era muito ali Kasparov, aquele match ali Kasparov, Karpov e tal, porque o Mequinho ele estava afastado, né? Final da década de 70, ele teve a miastenia e ele volta só em 90, né? Ele volta em 91, ele volta à década de 90. Então, em 91, volta Mequinho, 92, volta Fischer. Quer dizer... Eu insisti, professor, para você contar o início, porque eu achei que tinha uma história lá na infância, mas parece que não tem, não. Então, você conheceu o xadrez já mais velho. Assim, adolescência. Eu, quando... Isso foi 89, 85, eu tive uma chance de aprender xadrez. 85, eu gosto muito de ler. E eu estive na biblioteca da escola de Cássia, Colégio São Gabriel, que é uma cidade vizinha aqui, que eu morei 18 anos. Nasci em São Sebastião do Paraíso, fiquei lá 18 anos, depois voltei. E aí, havia lá um cara muito bom de xadrez, Dr. Joel Sintra Borges, escrevi 2 livros com ele, inclusive, e eu vi um tabuleiro e tal, falei, que coisa esquisita, aí sentei lá, observei, 85. E não tive interesse, Daniel, olha que coisa curiosa, não tive interesse pelo xadrez. E aí, 4 anos depois, é como se aquilo tivesse ali ficado guardado, como se fosse uma sementinha, e aquilo explodiu, voltou com muita força quando eu estava já no Banco do Brasil. Era essa história da sementinha que eu queria cavocar. A sementinha, então. Exatamente. E é o gatilho, né? Engraçado isso, porque esse despertar é muito pessoal. Alguém pode ver um vôlei, o basquete, o futebol, a natação, o balé, o que for, querer estudar inglês, espanhol, se desenvolver na robótica, xadrez, mas para cada um tem um despertar, né? Porque às vezes, por exemplo, eu falo assim, olha, não dá para ser morno, não dá para ser mais ou menos. Você tem que realmente
animar com aquilo que você vai fazer. Você tem que começar 100%, porque à medida que você vai desenvolvendo o projeto, você vai perdendo ali gás, né? Tem um desvio aqui, dedicar, outro ali. Né? Tem que dedicar muito. E isso é muito pessoal. Em algum momento tem esse gatilho que deixa a coisa ali fervendo, te anima para poder desenvolver aquela área que você escolheu. Então, no caso... O que te inspirou no panorama do mundo do xadrez, assim, mais? Você conhecia o xadrez internacional através de revistas? Como que era esse consumo de conteúdo de xadrez da sua parte na década de 90, assim? Isso, o início era mais livro e jornal. De frente à agência do Banco do Brasil que eu trabalhava, tinha lá uma banca. E aí a gente ficava ali esperando, vinha o Estadão, porque tinha a coluna do Herman Cláudios, tinha as reportagens do Herbert Carvalho, mestre nacional Herbert Carvalho, já foi vice-campeão brasileiro e tal. Ele era como se fosse um enviado especial da Folha, e aí ele trazia ali informações quando havia esses grandes torneios, né? Curiosamente, o Herman Cláudios, que a gente sempre acompanhava, ele apresentou e revisou o meu livro com o Joel, O Espírito da Abertura. Então, ele tem importância muito grande para gerações, aí porque foram mais de 30 anos, né? Quer dizer, para muitas pessoas, aquilo era quase que a única referência de atualidade. Agora, tudo lá atrás era o livro. Eu conto uma história para os meus alunos, até que era tão difícil a questão do livro, que eu tenho um amigo em Montes Claros, ele e o irmão gostavam de estudar xadrez. Mas era uma família muito pobre, e o xadrez básico, eles racharam o livro. Ou seja, um ficou com 300 páginas, o outro ficou com 300 páginas, e aí eles conseguiram os dois estudar. Agora vamos inverter, você estuda essas 300 páginas, era muito difícil. Muitos livros importados, havia pouca coisa em português, a gente achava mais em biblioteca. Isso que o senhor falou agora é verdade, tinha pouco conteúdo em português. Pouco conteúdo. Muito conteúdo em espanhol, né? Tinha o Xadrez Básico da de Ouro, a Ibrasa publicou alguns livros de tradução, a gente encontrava, não sei se fizeram alguma parceria com bibliotecas, isso era muito comum a gente encontrar estes livros, ali uma meia dúzia de livros em bibliotecas. Eu, por exemplo, o meu sonho era, na sexta-feira, me esquecerem na biblioteca, a Casa da Cultura da minha cidade, e só me encontrarem na segunda, porque eu, antes do xadrez, gosto ainda, mas gostava muito de literatura, história, filosofia, psicologia. Hoje gosto muito de neurociência. Quer dizer, eu tenho sede por conhecimento. E quando chegou o xadrez, casou com isso. Algo extremamente lógico, que para ter desempenhos, para ter performance, você precisava estudar. Quer dizer, é um negócio por mérito, não tem sorte. Você é competição, tem o fator, claro, né? Ali é um esporte, mas tem muito de arte. Quer ver? Vou te colocar. Tem muito de ciência. Vou te colocar num desafio aqui, ó. Qual que é a diferença de você, então, ser um jogador de xadrez no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia, por exemplo? Rapaz, mas dá uma diferença boa, senhor. É o seguinte, no Brasil, e ainda é muito assim, é difícil você ter o jogador de xadrez profissional só jogador, porque ele geralmente complementa a renda dele com aulas. Aulas de qualidade mesmo, não é porque só é jogador e tal, e tem os alunos. Não. São pessoas de boa didática e tal, mas a prioridade dele é a performance, desempenho em torneios. Então ele é jogador e complementa, né, a renda dele. Ele é um atleta, né? Vamos entender o jogador como um atleta também. Isso, né? É o atleta, exatamente. Inclusive, o xadrez é um esporte, né? Desde 1989 ele é reconhecido pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, como modalidade esportiva. Eu, por exemplo, eu tenho o CREF, né, que é do Conselho Regional de Educação Física aqui de Minas, né, faz parte do CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, para poder atuar no xadrez. A Lei 9696 de 98 criou o Conselho Federal. E aí o balé, a capoeira, o xadrez foram incorporados. Então, quando você lida com xadrez competitivo, está ligado à educação física. É o profissional mais completo hoje. Agora, o MEC permite também você fazer pós-graduação em xadrez educacional. Então, na escola, né, que não tem esse viés forte aí competitivo, é pedagógico, é educacional, é didático,
professor de matemática, um professor, por exemplo, de história, de geografia, um pedagogo, pode trabalhar o xadrez na escola. Então, mas quando eu te pergunto dessa diferença entre os enxadristas, eu também acho que, na verdade, a minha pergunta não foi bem feita, mas eu quero dizer assim, existem métodos de trabalho, né? Você, por Uhum. exemplo, desenvolveu um, né? Os Estados Unidos, o americano, provavelmente tem um método Perfeito. que você conhece melhor do que eu, e o russo também, né? Esses São as métodos, eles escolas de variam? xadrez. São Isso. as Então, assim, escolas de xadrez, as escolas de obrigado, xadrez, isso. né? Então, quando Eles você variam pega, por muito, exemplo, professor, né? varia assim o nível desses profissionais, talvez a valorização também, né? Porque quando você Mas pega um xadrez, né? a forma de ensinar varia também, não? Sim, é como se o Brasil não tivesse uma escola de xadrez. Os treinadores fazem bons trabalhos, mas fazem os seus trabalhos mais de uma forma individual, sem seguir um modelo. Quando você pega, por exemplo, o xadrez na antiga União Soviética, é como se tivesse uma cartilha ali, a iniciação. É claro que se você vai na escola do Petrosian, é, tem uma base, mas tem um jeito, né, de ensinar ali. Você vai na do Botvinnik, Ah, talvez ali muda uma coisa ou outra, mas tem então como os se fosse russos um têm padrão, diversas um escolas currículo. de xadrez. Diversas escolas de xadrez. E Ah, aí você tem, né, uma escola americana, você tem uma federação internacional dos Estados Unidos aí, extremamente e forte, como que né, você tradicional. define o seu trabalho nesse contexto, então? O método que você desenvolveu, a plataforma que É, você desenvolveu. Comigo aconteceu o seguinte: como eu estudava muita coisa, muitos outros saberes, eu tentei trazer para o xadrez algo que eu vi na filosofia. Então, o Descartes, o pai da filosofia moderna, em algum momento ele percebeu que aquilo que a escolástica vinha fazendo, que era estudar tudo ali num todo, né? Você estudava tudo junto. Era mais difícil o aprendizado. Então, você deveria fracionar. A escola, como a gente vê hoje, essa ideia de você vai lá, 50 minutos de matemática, 50 minutos de geografia, vem daí. Ou seja, foi fragmentado o estudo. Então eu tentei levar isso para o xadrez. Observando os livros de xadrez, havia uma fragmentação, mas nada muito organizado. Então eu dividi em 6. Então você tem abertura, meio jogo final, que são as fases, mas você tem tática, estratégia e análise com foco no cálculo. Então, o método que eu aplico é o método CIPES, o método 6 pilares, e isso, então, eu criei lá em 1989, estudando Descartes, o método cartesiano, essa ideia de você ter um abacaxi, por exemplo, a descascar. Você vai fatiar, vai estudar separadamente, por exemplo, estudar tática. Só a tática separadamente é mais fácil do que ver numa partida. Estratégia, mesma coisa. E aí depois você junta isso tudo, volta a ser integral. Então fica mais para você compreender. Daí surgiu e daí eu fui incorporando. Chegou o computador, ficou mais fácil. A internet, mais fácil. Hoje a gente está muito forte em vídeo. As pessoas gostam muito disso que a gente está fazendo aqui. Vídeo, né? Interagir. E dentro deste modelo de ensinar, nós fomos aperfeiçoando. Que eu acho que é isso que a pessoa precisa ficar sintonizada. Não pode fazer, você aprende um ano uma coisa e repete por 10, por 20, por 30. Não dá certo, mas online. Legal. Professor, o seu vídeo ele me escapou agora, eu continuo escutando o senhor. Infelizmente, também deixei de ouvi-lo. Agora, vamos lá. Eu fiquei sem o áudio seu, professor. Eu tô te vendo agora. Será que o pessoal tá ouvindo o professor Gerson aí? Dá um joinha para nós aí. Se vocês estiverem. Tenta falar com o pessoal aí, Gerson. Tá difícil, tá difícil. É O assim áudio mesmo.
Tá no meio jogo, né, professor? Justo no meio jogo. Infelizmente, eu voltei a ouvir você um pouco, mas na Beleza. sequência ficou ruim. Ó, para mim aqui, para mim O áudio tá tá picotando travado, quando ela tá falando. né? Tá Vamos lá, ele saiu. Eu vou tentar chamar o professor de novo. Essas coisas acontecem, né? A gente tem que estar preparado para improvisar aqui e dar um jeito, pessoal. Agradeço a participação de todos, tá? Eu vou convidar novamente aqui o professor. Vamos ver se vocês me escutam agora. Será, Gonçalves Valéria? Legal, começo a te ouvir de novo, professor. Pois é, agora eu estou no outro celular, mas parece que a galera não está me vendo, né? Não, infelizmente não Eu estamos peguei te outro vendo. celular. Bom, então, o que a gente faz? Vocês querem cancelar? A gente vai só de voz mesmo? O que Olha, tá, o fica pessoal melhor? eu quero ouvir aqui o pessoal do chat, eles estão falando que tá baixo o áudio, mas que podemos continuar aqui. Tá Ficou baixo o áudio? normal. Espera O só um som tá pouquinho. ótimo. Alô, alô, pessoal. O som tá bom? Tá bom sim, professor. Tá legal. Bom, então vamos só de áudio. Infelizmente, o vídeo vou ficar devendo. A gente vai continuar então com o áudio, porque Tá. a gente vai querer ouvir você ainda bastante ainda, porque você estava falando sobre os 6 P's, né, professor? Isso, exatamente. O método Seis Pilares, ele teve, né, essa inspiração aí do Descartes, lá em 1989, é o que eu venho desenvolvendo até os dias de hoje. Legal. E aí, como que foi desenvolvido a plataforma Maestros, né? O que é a plataforma Maestros? Olha, Daniel, chegou um período que eu via o seguinte, eu tinha muito conteúdo, mas precisava de uma organização desse conteúdo. O acesso precisava ser mais fácil. E a minha faculdade de pedagogia, eu fiz EAD, Claretiano, em Batatais, exterior de São Paulo. Eu tenho uma especialização, uma pós em tecnologias de educação à distância, Barão de Mauá, Ribeirão Preto. Então, essas duas faculdades, o acesso era a sala de aula virtual. Então, era um negócio fantástico, porque tinha vídeos, havia ali os e-books para a gente estudar, tudo muito fácil. Opa, precisamos de um negócio desse no xadrez. E aí surgiu a ideia, então, de encontrar uma plataforma de educação para a gente ter esse acesso mais facilitado. Então, hoje, o que eu faço? Eu gravo os vídeos, deixo no Vimeo, né, que é um local onde a gente hospeda os vídeos, e depois as pessoas acessam pelo Maestros. Lá é possível fazer um curso, por exemplo, de instrutor, de treinador, de jogador. Você já tem tudo pronto, os vídeos, você faz a sua avaliação, você emite o seu certificado, tudo na plataforma. Tem os vídeos, tem os e-books, tem um arquivo que a gente chama de PGM, onde a gente pega um programinha e passa as jogadas, igual você tem o doc, por exemplo, né, para texto e tal. Então, é possível você colocar tudo nessa plataforma, mas muito bacana. Muito bacana, professor, é muito legal. Como que você comercializa esses cursos? Como que as escolas podem procurar o seu trabalho e se associar ao Clube de Xadrez Online? Olha só, a gente tem como se fossem 2 segmentos, tentando ajudar exatamente essa parte educacional, que o xadrez está muito ligado à escola, tentando também ajudar todo o desenvolvimento técnico do xadrez nacional. Nós temos várias ações gratuitas, ou seja,
Você vai lá no canal, por exemplo, do Clube Xadrez Online no YouTube, tem quase 1.100 vídeos, todos de livre acesso. Agora, nós temos ações, né, porque é uma empresa que, como maestros, você faz uma assinatura mensal, uma assinatura anual, uma assinatura vitalícia. E nós temos uma loja, cxol.com.br. cxol são as iniciais do Clube Xadrez Online. Então, a pessoa entra lá, contrata a plataforma, e aí ela tem acesso a torneios diários, ela tem acesso aos vídeos, aulas em grupo, aulas individuais. Então, é assim que essa parte de treinamento, digamos, mais profissional, mais especializada, a gente faz através do Maestros. Legal. Professor, você acredita que o xadrez ele vai continuar com essa relação escolar? O xadrez, as escolas do século XXI vão precisar do xadrez? Elas vão continuar ensinando xadrez? Eu tenho muita certeza disso. Eu estive, ainda visito muitas escolas, mas eu estive dando aula de xadrez durante 20 anos. Então, houve uma época, por exemplo, que eu andava 1.600 quilômetros por semana para cobrir 6 cidades. Eu dava aula em 6 cidades. 2 aqui de Minas, 4 interior de São Paulo. E aí, a gente via como que é a aceitação do xadrez escolar. O xadrez como enriquecimento de currículo, o xadrez ajudando, por exemplo, no viés cognitivo dos alunos, na parte comportamental. Então, o xadrez como ferramenta educacional está muito forte. E eu penso, especialmente agora com tecnologias, que esse casamento de tecnologia e educação é algo que não tem volta. A cada dia isso está mais forte, novas plataformas, novas formas de você acessar conteúdo. E o professor, a cada dia, antes era como se fosse o professor, a professora era um semideus. Eu lembro dos meus professores da escola tradicional, eu chegava lá, eu ávido por conhecimento, nossa, quase que chegava e fazia reverência para eles, né? Porque é como se a mente deles tivesse tudo ali que eu precisava. Na realidade, hoje, o professor, ele é um intermediário entre o conhecimento e o aluno, tentando fazer esse conhecimento chegar de forma mais fácil, mais acessível para o aluno, seja através de várias formas, pode ser através de uma plataforma, pode ser através de uma palestra, de um curso, de uma aula mesmo formal. Olha que interessante a pergunta da Cris Tarrara Crepaldi. O xadrez é indicado a partir de qual idade, professor? Olha, eu estou achando que o xadrez vai dos 3 aos 103 hoje, viu? Porque lá atrás eu dizia o seguinte, olha, começa por volta dos 7 anos, que é aquela idade onde o xadrez ali pode ser um pouco comparado o desenvolvimento dele, né? A absorção dele, como se fosse o alfabeto. O alfabeto é um símbolo. E o xadrez também é um símbolo que a gente tem que decifrar. É a etapa da função simbólica, né? Teoricamente, tradicionalmente, a gente aprendeu que jogar xadrez depois dos 6, 7 anos mesmo. Isso. Então lá atrás era 7. Agora hoje caiu. Caiu absurdamente. Eu atendo aqui formalmente a partir dos 5. Mas sempre é feito um teste com os alunos. Então, eu tenho aluno, né, que começou aos 4. Mais novo. O aluno mais 4 anos, o Tobias. O Tobias é o campeão nacional da categoria dele, né? Prezinho, hoje já está com 6 anos. Qual é a menor? O escolar é como se fosse um prezinho, né? Então, você tem a idade pré-escolar e depois você começa, primeiro ano, segundo ano e tal. Então, ele teve contato com o xadrez já na família, bem mais cedo, com o irmão, que é campeão nacional da categoria dele, ou lá, ou seja, a todo momento chegam alunos aqui nessa idade, de 5, 6, 7 anos. Que a criança... Agora eu me interessei, tá, professor, como pedagogo também, porque eu não me atreveria, por exemplo, porque foi o que você falou, precisa fazer um diagnóstico antes com o aluno, né? Porque cada aluno tem um potencial, enfim.
O aluno mais novo que eu já dei aula, por exemplo, tinha 6 anos. Uhum. Você disse que para dar aula de xadrez com 3 anos, como que a gente trabalha? De forma ainda lúdica, introdutória? Como que seria? Perfeito. Exatamente. Uma criança, por exemplo, de 3 anos, você vai brincar de xadrez, né? Eu lembro, em Bebedouro, eu dava aula em uma faculdade que tinha... É como se fosse um colégio dentro da faculdade, e aí eu peguei uma sala de 5 anos, de 34 alunos. Imagina você pegar uma sala de 34 alunos. Agora, o desafio hoje, especialmente em aulas online, é como manter o foco desse aluno novinho. Então, você tem várias ferramentas que vai valorizar cores, que vai valorizar formas. O xadrez já tem uma plasticidade muito boa. Por exemplo, eu tenho alunos que, se não terminar a aula fazendo, pegando as peças de xadrez, você tem um tabuleiro ali online, você pega as peças de xadrez... Ele tem que interagir. Isso, né? Tem que interagir. E faz um labirinto. Então, por exemplo, a Laurinha é minha aluninha da sexta-feira, quando eu estou terminando o treinamento, e de repente ela fala assim, professor, não vai dar tempo do labirinto. Não vai dar tempo. Então, nós usamos o tabuleiro de xadrez, aí eu monto, olha, eu faço o labirinto com as pecinhas. Agora você tem que chegar o bispo da casa H1, lá na casa, por exemplo, A8. E aí a gente coloca um monte de obstáculo. Exercícios É como se fossem pré-enxadrísticos, né? É o xadrez ali lateral, então você faz várias atividades. Agora, o competitivo... É como na programação de computadores, viu, professor? A gente tem um termo que a gente estava usando, agora não usa mais, que é o pré-coding, né? Que antes de ir para o computador, trabalhar de forma analógica. Perfeito, peças, fabuloso. Por exemplo. Enfim, acho que tem muita Você sabe que... assim. Uhum. Desculpa, pode concluir. Você sabe que o primeiro computador que eu tive foi um TK-85. Isso em 89, comprei ele usado. E a gente fazia o seguinte, Daniel, escuta isso, que essa galera que está ouvindo a gente aí vai ficar assustada. Você passava um dia inteiro programando o danado do computador para aparecer um carrinho na tela. O dia inteiro para aparecer um carrinho descendo na tela. Para você não perder aquela programação que você fez, você gravava em fita cassete. E era só o computadorzinho, parecendo uma calculadora ali, e aí você tinha que usar a TV. Você brigava lá com o papai, com a mamãe, um querendo assistir jornal, outro querendo assistir novela, e tinha que conectar lá na TV para você ver ali a sua programação. Isso lá atrás. Então, a minha relação com tecnologia já é bem antiga. A Ingrid aqui, ela... Desculpa eu mudar de assunto aqui, mas vamos seguir. A Ingrid Corte. Ela pergunta, o mestre Gerson teria outra dica de ferramenta para fazer esse treinamento online? Né? O próprio Clube de Xadrez, através, por exemplo, do YouTube, você tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Agora, ferramenta, ela tem um custo. Então, o Clube de Xadrez Online, por exemplo, o Maestros é uma ferramenta que gera custo para a empresa. Então, você precisa fazer aquilo pago. Mas você tem, por exemplo, o Lichess. Você tem chess.com, o Lichess é uma ferramenta totalmente gratuita. Dá para jogar, eu mesmo faço torneios lá, eu participo. Você participa, aí, ó, tá vendo? Então, a gente faz ações lá e muitos professores dão aula lá. É uma ferramenta totalmente gratuita. Então, lichess.org. Aí tem sessão, né, para aprender, tem alguma coisa mais básica, né? Eu queria só pontuar, professor, porque aqui a gente chega num momento crucial desse bate-papo nosso, que é mostrar para as pessoas, né, como que o xadrez ele tá amadurecido, ele tem amadurecido nos últimos anos para uma realidade remota, né, online. Perfeito. Né? Então, assim, eu também queria saber de você qual foi o impacto da pandemia na sua escola de xadrez, né, no clube de xadrez online? Como que você sente esse impacto inicial? Como que você está trabalhando agora com as perspectivas aí daqui para frente? Bom, primeiro, assim, dá uma tristeza muito grande na gente, né? Olhar o mundo lá fora e ver tanto sofrimento, tanta
insegurança e, infelizmente, especialmente a questão de trabalho, a gente ainda deve ter impactos muito negativos, a gente deve ser muito solidário com isso e dentro da nossa possibilidade, eu, por exemplo, já estou há semanas aqui em casa, fechado e tal. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quem já trabalhava com tecnologias, né, a gente com treinamento online, isso foi muito potencializado. Então, por exemplo, se você trabalhava com uma criança que joga campeonato mundial, que joga pan-americano, sul-americano, campeonato brasileiro, você está preparando ela ali, e ela está fazendo 5 aulas por semana, todo dia entra, estuda, de repente ela quer fazer 10, porque ela não está indo na escola. Então, para você ter ideia, eu geralmente começava aqui 7 da manhã e ia até 23. Hoje eu começo 6 da manhã e vou até 24. Então, eu trabalho 18 horas seguidas fazendo atendimento. E isso indo lá para o sábado e até para o domingo, que não dá para encaixar. E vários horários desses, isso para treinamento individual, vários horários desses tem fila de aluno esperando, porque ele quer aquele dia, aquele horário. Então, setores como esse do Clube Xadrez Online foi muito potencializado pela necessidade de buscar conhecimento, desenvolvimento, e a pessoa passou a ter mais tempo. Né? Então, por exemplo, a minha filha que ficava na escola cerca de 5 horas, hoje ela faz atividade em casa e não fica 5 horas, então ela tem mais tempo. Isso aconteceu em muitas famílias, né? Porque, professor, você que ensinou seus filhos, quero que você responda também para nós, por que as famílias hoje deveriam matricular seus filhos em escolas de xadrez, ou pelo menos perguntar para eles se eles querem aprender xadrez, enfim, acho também importante, né, saber que se a criança quer aprender, né? Mas por que aprender xadrez? Beleza, boa pergunta. Ó, quando a gente é mais velho, isso também se aplica à vida, o que você deve se perguntar é o seguinte: qual o sentido de você fazer algo? Por exemplo, qual o sentido da vida? Para mim é encontrar sentido. Então, por exemplo, o xadrez, qual que é o sentido? Para um pode ser simplesmente aumentar o rating, ganhar desenvolvimento técnico e ter performance em pontuações estaduais, nacionais. Para outro pode ser ganhar uma medalha, um troféu. Para outro pode ser, por exemplo, ganhar prêmios em dinheiro. Para outros pode ser jogar uma boa partida, explorar a parte artística do xadrez, a parte científica, a parte desportiva. A criança, o xadrez tem um impacto extremamente positivo na mente dela, aguça a mente da criança. Né? Então, esse setor ali comportamental, a criança ela vai ficar mais focada, a criança ela vai ter uma facilidade muito maior para ter um pensamento por etapas. Ó, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, vou buscar a solução. Uma primeira etapa, eu faço isso, chego em tal ponto. Como se fosse degrau, como se fosse uma escadinha. Agora eu vou para o segundo ponto, terceiro ponto. Na escola mesmo, a gente está lá numa aula de matemática. Agora nós temos uma questão, você tem 5 minutos para fazer. Você tem que dar uma resposta correta dentro de uma limitação de tempo. E o mundo aqui fora é assim também. Então, a cada dia... A Cris pergunta aqui, o xadrez ajuda a criança a ter um raciocínio mais rápido, a tomar decisões, né? Isso, aí, esse é o outro lado, perfeito, muito bem. Sabe tudo, perfeito. Esse é o outro lado, a parte cognitiva. Então, o raciocínio lógico-matemático, quando a gente estuda as inteligências múltiplas do Gardner, você já observa lá que ele fala o xadrez que desenvolve inteligência espacial. O xadrez está muito ligado à inteligência lógico-matemática. Então, dessas 7 primeiras inteligências, né, que ele pesquisou, depois hoje a gente tem a inteligência natural e também a cada dia acho que vão surgindo novas inteligências e tal, né, isso está sendo pesquisado como se fosse uma inteligência mais espiritual, né? Você tem pessoas que chegam ali nas questões ligadas à natureza, se sente em casa, aquele estado de flow, né? De fluir, como a gente fica harmonizado. Tem pessoas, né, nessa área mais espiritualista, e aí tem interpessoal, pessoal, corporal sinestésico e tal, mas no livro dele já está bem claro lá, o xadrez ligado à inteligência espacial e inteligência lógico-matemática. Quando você estuda
o Goleman, inteligência emocional. Imagina, o tempo todo o xadrez está te ensinando a saber ganhar, porque tem que saber ganhar também, respeitar o adversário, ter fair play. Está te ensinando a perder. Isso. Olha, uma das coisas mais difíceis que eu vejo na criança é exatamente o perder. Imagina você ter um espaço onde você está aprendendo isso. Ter resiliência. O que é resiliência? Resiliência é como se você pegasse uma laranja, chupasse aquela laranja, ela fica um bagaço, e do bagaço vira laranja de novo. Imagina, né? A criança perde e às vezes fica triste e tal, só que momentos depois tem outra rodada. Ela tem que estar laranjinha de novo inteira. E isso ela consegue forças para se recuperar em um outro adversário, uma outra situação. Então, quer dizer, o xadrez, ele, a todo momento, ele é realmente uma lição de vida. Então, tanto na parte cognitiva, comportamental, o xadrez como ferramenta pedagógica na escola tem sido muito forte. O xadrez tem muita abertura hoje na escola. As escolas que podem colocam o xadrez. Eu fiquei 20 anos trabalhando presencialmente, tenho agora 11 anos que eu estou só online, visito muitas escolas para capacitação de professores, por exemplo, os últimos cursos que eu fiz foi Espírito Santo, fui lá ensinar professores, através do Grupo Argos, isso é um projeto da ArcelorMittal, é um projeto do governo federal, né, e é feito através de empresa. Então, quem pode está levando o xadrez. Então, projetos de prefeitura, a escola particular é mais fácil, né, porque você já tem o recurso. Aí, quando você encontra o profissional, hoje os principais profissionais da área de xadrez não são jogadores, são professores. Então, eu, por exemplo, quantos anos eu tive carteira assinada em escola? Então, vai lá o professor de física, vai o professor de química, vai o professor de educação física, vai o professor de xadrez. Ganha o mesmo valor à aula, tem que ter a sua formação também, a sua capacitação. Então, é uma profissão normal e, a cada dia, sendo mais exigido do professor para dar essa aula. Seja de preparação, né, e as ferramentas, que é essa área bacana que você trabalha aí, né, o xadrez. Eu acho que ele encaixa muito nesse perfil. Educação, tecnologia, a cada dia a escola está precisando mais disso. De fato, a robótica, toda a área de STEAM, que está ligada à engenharia, ao design também, ele está se aprimorando de uma forma assim, muito veloz, né, no que se diz respeito a experiências online também. Né? Você tem hoje diversas plataformas para construir e programar robôs online. Né? Então é muito interessante. Puxa vida! E essa área, por exemplo, inteligência artificial, xadrez e computador, eu lembro o match lá de 1997, o segundo match, teve o primeiro em 1995, a IBM preparou um supercomputador em 95, calculava ali 100 milhões de lances por segundo, depois teve uma outra versão dele, 200 milhões de lances por segundo, enfrentando o melhor jogador do mundo, o Kasparov, a gente assistindo o Fantástico lá, de repente para o Fantástico, olha, a humanidade não é mais a mesma. O melhor jogador do mundo de xadrez acaba de perder para um computador, como o xadrez simbolizando ali inteligência, né? Então, tem segmentos, o xadrez, ele é muito multidisciplinar dentro da própria área. Por exemplo, o xadrez não tem uma definição, né? Nós temos um conceito, que ele é esporte. Quando você entra na Federação Internacional, tem 190 países filiados à Federação Internacional. Ele é arte quando você faz uma combinação, quando você vê uma pintura, quando você vê uma escultura, uma obra de arte em si, você sente... O conceito de composição, né? Perfeito, exatamente. Você sente, né, aquela sensação boa, que é a mesma quando você vai jogar uma partida de xadrez e faz uma combinação. Imagina uma dama, você sacrifica por um peão, 9 pontos por 1, e tem uma sequência ali, uma combinação, é uma série de lances com sacrifício, e vai ter o objetivo ali de dar mate ou recuperar o material. Isso é arte pura. Você se refere a essa conceituação do belo mesmo, né? Da experiência. Perfeito, com o belo, né? Que exatamente. A gente tem na música clássica, né? A gente tem na poesia, enfim, a gente tem na composição do xadrez também. Né? Exatamente. Perguntaram para o ex-campeão mundial, Mikhail Tal, que eu sou muito fã,
né? Se você perguntar assim, qual que é o melhor jogador de todos os tempos, é difícil, porque são parâmetros diferentes, mas você tem a sua preferência, e eu gosto dele pelo estilo. O tal era o símbolo da arte, é como se fosse a arte personificada. Perguntaram para ele qual é a sua partida mais bela, e quando você olha a biografia dele, o cara tem 4.000 partidas lá que ele jogou em altíssimo nível, né? Beleza, aí você acha, não, ele vai falar, sei lá, tal, o Bobotsov sacrificou ali uma dama por 2 peças e tal, ele fala, a minha partida mais bela ainda estou por jogar. Olha que filosofia de vida em xadrez é mais bonita. Cada vez que você... Fina. Cada vez que você senta diante do tabuleiro, você quer buscar a excelência, quer fazer melhor. E em qualquer área hoje a gente tem que ser bom, amanhã tem que ser melhor que hoje, depois da manhã melhor que amanhã. A todo dia buscando... Desculpa, por favor. Isso, a cada dia buscando se reciclar, buscando novidades, né? Tem um ponto de convergência também que eu vejo entre o xadrez e a robótica, que é essa questão do pensamento computacional, né? Sendo que o xadrez também é uma linguagem, né? Você consegue descrever através de uma narrativa uma posição, né? Você consegue contar sobre aquela posição, falar sobre ela, né? E isso também é a parte artística e científica do xadrez também, né? Na programação, eu vejo que a gente também alcança esse nível de análise, né? Científica, mas também estética, né? Então, conversar com um robô, escrever uma programação, é muito semelhante a pensar xadrez. É claro que para entender isso, tem uma série de complexidades aí mesmo, a gente precisa se dedicar, como você já falou, né, professor? Para se aprofundar cada vez mais, né? O xadrez, ele tem níveis, né? Eu te apresentei no início, você é mestre de xadrez. Fala um pouco desses níveis para nós, que é o rating, né? Exato. Quando a gente pega uma área, por exemplo, como construtivismo, a gente vê que tem as etapas, né, de desenvolvimento. E o xadrez, o rating são as etapas. Ou seja, quando a gente observa, por exemplo, um jogador que está começando ali, de repente sai o rating dele internacional. O rating dele pode ser 1.200 pontos. Qual que é a meta dele? De repente, aumentar esse rating, ele vai melhorando. De repente, ele chega a 2.200, ele pode se tornar um mestre nacional ou um candidato a mestre da Federação Internacional. Ele chega em 2.300, ele vira um mestre da Federação Internacional. Isso eu estou dizendo esse via que você fala, só para o leigo entender, se torna ele desafia pessoas mais fortes do que ele, assim. Você joga torneios presenciais, pensados, e tem a pontuação, você tem que atingir essa pontuação. Você pode atingir por pontos ou performance. Determinados torneios, você já ganha o título direto. Mas então, por exemplo, de repente, ele vai tentar ser um mestre internacional, que é o penúltimo degrau, isso como jogador, porque você tem atuação também como professor, você tem como árbitro, você tem como organizador, você tem vários níveis de desenvolvimento. Até na Federação Internacional você tem um instrutor, você tem a figura do treinador, o treinador trabalha mais competitivo, um instrutor mais com o educacional, mais ali com a parte pedagógica, mais o xadrez ajudando as outras disciplinas curriculares. Então, quer dizer, são níveis que você vai buscando. E isso também é um processo individual, né, professor? Depende das suas experiências, das suas possibilidades, né? Mas, de qualquer forma, a internet está aí para facilitar esse acesso, você acredita? Eu penso que para desenvolver em xadrez, você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa de método. Por isso que nós temos o método 6 pilares. A segunda coisa é persistência. Método é mais o professor. Ele aponta caminhos, ele mostra possibilidades para o aluno. A persistência fica por conta do aluno. A vontade. Eu, por exemplo, observo no aluno 4 pontos. Fator inteligência, quer dizer, isso pode acelerar ou não o desenvolvimento. O fator talento, pode acelerar ou não. Perfil, tem gente que tem perfil de enxadrista. Eu tenho perfil de enxadrista.
não sou inteligente, não tenho talento nenhum. O que é um perfil de enxadrista, professor? O perfil de enxadrista é mais o pesquisador. Hoje, por exemplo, quem lida com EAD, ele tem essa independência que lá atrás a gente era muito agarrado ao professor. Então, hoje, aquele que consegue estudar mais sozinho ali, mesmo que tenha ajuda do professor, ele vai apontar caminho, mas a caminhada é do outro. Então, ele gosta de pesquisar. Eu gosto, por exemplo, dos livros, eu gosto, por exemplo, do computador, eu gosto daquele tempo ali de casa, quietinho, estudando e tal. É mais fácil para você avançar. É um perfil de enxadrista. Agora, não impede que uma pessoa que goste muito do clube, que goste do rancho, que goste da praia, que goste de atividades em grupo, se desenvolva. Mas se está precisando abrir o livro, estudar, botar o bumbum na cadeira ali e estudar, e você vai fazer outras atividades, é mais difícil. Então, você me faz lembrar, professor, o perfil dos alunos que eu tinha lá em Marília, no Clube de Xadrez de Marília, em 2002, 2004, por aí, que eram alunos da medicina lá da Unimar, né? Então, assim, eram alunos que tinham que exercitar a capacidade de memorização, né? E eram alunos que já vinham de uma cultura de muito estudo, né? E dedicação. Exatamente. Olha, era o pessoal que se destacava lá em Marília, lá, o pessoal da medicina. E você vê que já é um curso muito duro, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma turma, eu atendo uma universidade, a Federal do Triângulo Mineiro de Medicina, eu atendo alunos de lá. Eles têm uma equipe, são 4 titulares e 3 reservas, eles entram, fazem o treinamento online, depois tem lá o maestros e tal. Então, quer dizer, isso está colaborando até para a formação deles, na parte de desenvolvimento humano, não só competitiva. Agora, eu acho que o que fecha a coisa é a vontade. Nós falamos de inteligência, falamos de talento, falamos de perfil, mas se a pessoa tiver vontade, que é o meu caso. Eu quis crescer no xadrez, quis melhorar, quis a cada dia dar uma aula melhor, eu fui buscando formas dentro do xadrez, ganhando mais expertise técnica e fora dele, buscando, né, em áreas relacionadas a outros saberes para acelerar esse desenvolvimento também como profissional. E o aluno tem que fazer isso a todo momento. Então, ele tem o vídeo, ele tem o treinador, ele tem a plataforma, ele tem uma página da internet, ele tem um livro que pode ser digital ou não, então hoje ele tem muita possibilidade, mas não dá para fugir do trabalho necessário que precisa fazer. Agora, uma coisa importante que eu acho é que o xadrez, o desenvolvimento, o estudo, é mais solitário, ele é mais sozinho, mesmo que ele faça uma aula em grupo e tal, ele tem que ter o tempo dele para interiorizar aquele conhecimento, assimilar aquilo, mas a brasa sozinha, ela se apaga. Então, para ter chama, uma brasa precisa ficar em contato com a outra. Por isso a importância dos torneios, especialmente na época que era possível os presenciais, você ia ter um clube, né, ou você fazer isso online. Então, se tiver um professor, você encontra, por exemplo, fazer dieta é difícil. Mas se você tem um profissional te assessorando, você tem um personal para atividade física, você tem um nutricionista, quer dizer, fica mais suave. Então, sozinho é mais difícil. Se você tem um grupo para estudar, se nós mesmo temos grupo de WhatsApp, você tem grupo de discussão, quase, o Clube Xadrez tem um grupo de discussão no Facebook, quase 10 mil pessoas. Tem canais gratuitos, né, como você já falou, e você tem canais mais personalizados que custam aí uma mensalidade, enfim, mas onde também você vai se aprimorar ainda mais, quer dizer. Perfeito. Então são níveis, como você colocou, né, professor? E é muito interessante porque a gente que trabalha com essa questão da robótica e do mundo da engenharia, da programação, do STEAM, do design, a gente está vivendo uma ressignificação da própria educação. A gente hoje trabalha com uma educação 4.0, quer dizer, essa perspectiva, ao meu ver, o xadrez ele já está totalmente apto, preparado para pertencer a esse mundo, né? Porque tudo isso que a gente falou hoje aqui, o xadrez ele já tem um modelo sistêmico de educação, com valores, com estruturas que vão desde aspectos materiais, né, o tabuleiro em si, o relógio,
mas também aspectos virtuais, de cyberarquitetura, de ambiente virtual de aprendizagem, né? Desculpa eu falar muito aqui no final, mas essa questão do ensino, do método que você já colocou, e a questão de você gerenciar o Big Data, né? Esse conhecimento todo, arquivar as partidas que você joga, o seu histórico, poder analisar partidas de campeonatos de outros jogadores também é importante, né? Exatamente. E isso, e aí a tecnologia é uma facilitadora. Sim, com certeza. A tecnologia é uma facilitadora, né? Que vai precisar, como você falou, da dedicação individual, né? Mas também de metodologia, de momentos de torneio, de momentos de aula sincronizada, onde os alunos podem trocar experiências, né? Também. Eu queria pedir para o senhor poder encaminhar as palavras finais, porque infelizmente o nosso tempo vai encerrando, né? E dizer novamente que foi uma honra ter você aqui hoje para falar de xadrez. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Coloca também aí nas palavras finais como que as pessoas te encontram aí pela internet. Beleza, bom, primeiro pedir desculpas pelo problema do vídeo, né? Se fosse uma moça bonita falando aqui, tudo bem, né? Era importante, um moço simpático e tal, mas o professor já está velhinho, acho que a voz já conseguiu aí cumprir pelo menos parte da ideia, né? Que é de disseminar conhecimento, né? De esclarecer esse mundo bacana que é o do xadrez, onde nós temos profissionais muito sérios, muito qualificados, trabalhando aí Brasil afora, para cada dia a gente ter um xadrez melhor. Parabenizar vocês pela iniciativa, né, tecnologia, robótica, educação, isso tudo está junto, xadrez e um monte de coisa. A gente tem que pensar o ser humano como um todo, ou seja, a gente é uma parte, tem um monte de coisa que a gente faz isoladamente, mas esses saberes, eles se unem e faz um ser humano mais completo, mais capacitado. Então, hoje, esta questão do desenvolvimento humano é fundamental. Então, seja que área for, buscar o desenvolvimento humano. E eu acho que uma palavra que eu poderia deixar aqui é que a vida pede coragem, ou seja, cada dia vai ser mais desafiador. O nosso momento é de muito desafio, mas nós precisamos de coragem. Quando eu levanto cedo, eu posso ficar debaixo da cama, ou eu posso sair e enfrentar os desafios normais que a vida vai trazer. Uns dias mais difíceis, outros menos. E o xadrez, eu acho que a gente aprende a ser lutador. A todo momento, você está aprendendo, naquele universo ali das 64 casas, a ser mais eficiente, a não fugir dos problemas, enfrentá-los. Tem esse problema? Tem. Como é que eu vou tratar esse problema? Então, eu acho que o xadrez é uma ferramenta muito boa como desenvolvimento humano também. Parabéns aí, né, pela proposta, parabéns, né, por falar com as pessoas que lidam com conhecimento de áreas variadas. Isso é mais importante, importante demais para a formação, né, das pessoas. Para nós é um privilégio, professor. Para nós da Zoom é muito legal ter o senhor aqui com a gente para falar sobre xadrez. Espero que o pessoal que ainda não conhece o xadrez possa vir a conhecer, né? Porque a gente que conhece recomenda, né? Exatamente, isso aí. E vamos em frente rumo à excelência no xadrez e qualquer coisa que você estiver fazendo aí, robótica, tecnologia, educação, sempre buscar desenvolvimento, sempre ter aquela visão de progresso, de melhoria. Legal. Professor Gerson, muito obrigado, tá? Novamente, a gente agradece, um grande abraço para você aí. Vamos rumo ao século XXI aí, tá só começando. É isso aí. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Abração. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.